O tema de hoje é viver pelo fim. Viver pelo fim é um conceito macro do pensamento do Neville Goddard, na qual eu sou muito fã do trabalho, sou muito entusiasta do pensamento que ele traz e ressoa muito comigo e com todas as minhas práticas. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre viver pelo fim. Que conceito é esse? É você viver a sua vida como se você tivesse já alcançado tudo que você pensa ou pode imaginar que você deseja. Então, viver pelo fim é viver o dia a dia, viver seu cotidiano, sentindo que você já tem tudo que você deseja. Então, vamos fragmentar um pouco esse tema, como que a gente entende hoje o nosso paradigma de vida. Hoje a gente se identifica demais com o externo que pauta as nossas decisões, os nossos sentimentos. O externo é que mostra pra gente como a gente deve se comportar. Então, a nossa vida toda é pautada e nós somos treinados somos grudados na realidade externa. Então, começar a pensar nesse conceito do Neville de viver pelo fim, a gente tem que começar a pensar sobre como a gente dialoga com a nossa realidade. Então, hoje, a gente se identifica com o mundo que a gente considera exterior a nós. Então, vamos dizer, vou dar um exemplo. Se você está com um dia super tranquilo, você recebe uma ligação. E essa ligação muda toda a sua energia, muda todos os seus pensamentos, a qualidade das suas emoções, porque você recebeu uma mensagem em tese externa, né? Que veio de um telefone que está fora de você e que veio de uma pessoa que está do outro lado do telefone e que te mandou uma mensagem. E essa pessoa, ela é um outro ser distante de você, né? Ela não é você. Então, quando a gente está muito identificado com o externo dessa forma e que isso não é certo, não é errado, aqui eu trago apenas uma reflexão de percepção de mundos, né? Para a gente oxigenar o nosso mundo, que a gente acha que é externo ou interno, daí pouco importa nesse momento, mas oxigenar a nossa percepção do que é a realidade externa e como funciona essa chamada realidade interna, ou se existe somente uma realidade. Então a gente começa a refletir por aí. Então, quando a gente começa a exercitar uma outra linguagem de que a realidade interna, né, que é a interna que existe dentro de cada ser, tá? E que a gente não tem uma realidade externa, ou seja, tudo o que está fora de você é um espelho ressonante ao seu estado de consciência. Daí você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. E o conceito de viver pelo fim entra muito nesse lugar. Porque o conceito de viver pelo fim, ele vai cortar a sua relação com o tempo, né, e espaço. Ele vai trazer uma possibilidade de você existir no mundo, com a sensação de que você não precisa mais de nada, você já está completamente preenchido e realizado. E que nada externo a você, né, tem o poder de te dar tudo o que você consegue sentir por você. O objetivo é a gente começar a treinar, a gente se identificar com o nosso mundo interior. Hoje a gente se identifica com o nosso mundo exterior. Então a gente muda muito as nossas sensações e os nossos desejos baseados no que a gente vê nas redes sociais, uma informação que a gente recebe por e-mail, ou como está o clima, né? Se está sol, se está chovendo, ou se aconteceu um acidente. Então, todas as emoções internas, né? Ou os nossos sentires que são absolutamente subjetivos ao verbo, eles acontecem pautados no que você vê. Com os estudos do Neville e outros metafísicos, a gente começa a desenvolver uma linguagem interna, que é, na verdade, pensar que o externo ele é somente um reflexo ressonante do que está dentro de cada um.
e que cada um de nós estamos compartilhando de uma mesma consciência una, cada um com o seu viés de percepção sobre o que é realidade. Então, o conceito de viver pelo fim é você... Primeiro você tem que saber o que você quer, né? Qual é o seu desejo, qual é a sua vontade. Se você tem 1000 vontades, escreva essas vontades todas no papel. A partir daí, pensa qual é o sentimento que carregam esses desejos. Ou seja, quando você conseguir realizar o seu desejo, pensa no seguinte: o que a realização desse desejo vai me proporcionar? O que eu vou sentir quando eu conseguir isso? Eu vou conseguir paz, eu vou sentir alívio, eu vou sentir uma alegria absurda. Então, o que você vai sentir? Então, baseado no que você vai sentir, você traz esse sentimento para o seu momento presente. Isso vai mudar tudo. Tudo, tudo, tudo. O Neville traz o conceito também de que eu sou é o seu poder. O eu sou é Deus. Então, dependendo do seu sistema de crenças, pode ficar um pouco difícil ou até mais fácil realizar esses exercícios. O Neville fala muito sobre o poder da imaginação. E a imaginação, para muita gente, inclusive para mim, né, por mais artista que eu seja, na nossa educação, a imaginação nunca foi colocada como um valor, né? A gente sempre escuta, eu sempre ouvi isso, ela está imaginando demais, coisa da sua imaginação. Então, a imaginação sempre teve um olhar, um caráter mais pejorativo. A imaginação sempre entrou com um olhar de que não tem validade, é fantasia, não é real. E a realidade é essa concretude que você lida com os seus sentidos. Só que quando você lida com uma realidade baseada somente nos seus sentidos, você trabalha com uma realidade extremamente limitada. Você tá dizendo que o que é real é o que você pode sentir, o que você pode ver, o que você pode tocar, né? E ao passo que esse pensamento metafísico começa a integrar a realidade em várias dimensões do pensamento, em várias dimensões da existência humana, não é nem do pensamento, várias dimensões desse existir, que pode ser um pensamento, pode ser uma emoção, uma ideia, uma vontade, um desejo. Então, é muito interessante a forma como ele coloca Deus como imaginação. Então, ele diz, se você quer chegar perto de Deus, toda vez que você imagina, você está perto de Deus. Deus seria essa mente das possibilidades, onde tudo é possível. E onde você pode tudo, né? Quando você imagina, tudo é possível. Você pode colocar asas, você pode flutuar, você pode voar, você pode... Não existe nada impossível no campo da imaginação. Tudo é possível. E quando ele traz esse conceito, né, de que a sua imaginação é o eu sou, né, que seria a sua parte mais completa, quando você vive pelo fim, você está vivendo pelo eu sou. E isso é muito interessante. E quando você muda o eu sou, você muda o seu fim. Se você precisa mudar alguma coisa e você não está satisfeito, você precisa mudar o seu eu sou, certo? E quando você muda o seu eu sou, você muda o seu eu sou indo para o fim. Porque o fim é onde você consegue conceber a ideia de completude, onde o desejo já foi realizado, já está completo, nada falta. Não existe um pensamento de falta, um pensamento separado, fragmentado. E o fim já é você já sendo. Ou seja, não tem como você mudar uma realidade sendo você mesmo. Você precisa ser uma outra coisa. Não tem como você ter um resultado diferente. Então, se você tem um resultado diferente na sua vida, é porque algo interno seu mudou e não algo externo mudou. O externo, ele é somente um reflexo do que é interno. A realidade está sendo trocada tão rápido
porque você acha que você está andando em linha reta. Mas, na verdade, você está tendo uma percepção de um tempo linear. Só que na consciência não funciona assim. Você está mudando de estado e de linha do tempo à medida da sua consciência. Onde está a sua consciência? Onde ela está expandindo? Então, se imaginar cria a realidade, ou se imaginar você entra em contato com a realidade que você deseja, ou seja, você entra em sintonia com a realidade que você deseja, o que a gente precisa treinar? O processo de imaginar, certo? Só que é engraçado que a gente tem a tendência sempre a imaginar o negativo, né? O pior que pode acontecer. A gente vai sempre para esse lugar da dúvida, e isso gera um comportamento de medo. A gente sente no corpo. A gente não para de pensar nessas coisas. Mas com essa mesma energia, você pode pensar em outras coisas prósperas, em outras coisas que podem te levar o que você chama de sucesso, em outras coisas que podem abrir outras portas e janelas na sua vida e na sua consciência. E isso também faz você sentir coisas. Então, olha como é louco esse pensamento, porque, vamos lá, você recebe uma informação e essa informação te gera um pensamento negativo, certo? Esse pensamento negativo vai entrar no seu corpo como medo, você vai sentir medo. Então, se com pensamento de coisas que não aconteceram você pode sentir medo, você pode fazer a mesma coisa para outros pensamentos, que você vai sentir coisas boas e prósperas e, enfim, o que você mais quiser. Porque se você consegue fazer para um, é claro que você consegue fazer para outro. É uma lei da correspondência hermética. O que está em cima é como o que está embaixo. E imaginar o sucesso não é ter coisas. Imaginar o sucesso é imaginar que ele já foi realizado. É que você já está vivendo o que você deseja. Ele já é uma realidade, né? Ele já é uma realidade. Então, quanto mais você nutrir isso, mais o universo vai se modelar e as ressonâncias vão se mover para que você chegue a esse resultado o quanto antes. A que você sintonize esse resultado o quanto antes. Então, você muda a si mesmo indo para o fim. Então, esse conceito é muito interessante. E hoje, o que a gente tenta fazer? A gente tenta vencer as coisas pelo braço, né? A gente tenta vencer pelo físico. A gente tenta vencer como se algo estivesse fora de nós. E a gente está o tempo todo dentro de um pensamento uno, experienciando o que é o externo. Então, você muda a si mesmo quando você vai para a energia do que você deseja no fim. Só que o dia inteiro. Esse é o treinamento mais incrível que você possa conquistar diariamente. Você viver na completude, você já viver num amor incondicional, você já viver todos esses sentimentos no seu dia a dia. Não é no templo, é no dia a dia tomando seu cafezinho, é no dia a dia vivendo vai para sua aula de ginástica, para o seu trabalho, para as coisas que você já faz. Então, nesse ponto de vista, o seu fim se torna o seu início. E o seu início se torna o seu fim. Então, não tem mais separação. Não tem mais separação daquele lugar que você vai chegar. Não tem mais separação de um lugar geográfico até, né? É um lugar que demanda tempo. Esse lugar demanda tempo e aí parece que quando você chega, você já quer outra coisa. Parece que não tem fim. O negócio entra num ciclo de que amanhã só que isso vai acontecer. Então, dessa forma, ir para o fim é ser o que você já deseja. Então, obviamente, você precisa ser isso agora, nesse exato momento, ouvindo esse áudio. E bem, isso não custa nada, né? Independente de você acreditar ou não da sua linha de trabalho, de religião, das suas crenças, você se abrir para esse pensamento, esse treinamento, não te custa absolutamente nada. É só uma janela no seu dia que você tem que sentar e começar a imaginar, né? Por isso o processo meditativo adianta, né? No sentido de ajuda muito. O processo meditativo ele vai ajudar muito porque ele vai te ajudar a
esvaziar um pouco esse processo mental, a tirar um pouco da ansiedade, para que você não seja bombardeado de informações e também crie imagens confusas. Isso vai dificultar o seu processo de percepção desse sentir. Então é preciso você treinar. Tem que treinar, não tem milagre nesse ponto. Tem que sentar e treinar. Treinamento te faz excelente, né? O dia a dia te faz mais perfeito e autônomo nas práticas. Só que aí você pode pensar, será que eu sei mesmo o que eu quero? Eu quero tanta coisa. Ou será que eu posso mudar de ideia no meio do caminho? Sim, você pode tudo porque você já é o criador. Você já é o criador co-criando com todo esse cosmos divino que a gente habita. E esse senso, importante falar isso, esse senso de autorresponsabilidade é uma das coisas mais incríveis que a gente pode conquistar ao longo da vida. Então aqui, essa é a mensagem do Neville, que ressoa também muito comigo. Eu tenho feito há muitos anos esse processo. Tenho muito a aprender, claro, mas de fato é transformador, porque a sua energia muda na hora, não é daqui a pouco. A sua energia muda, o seu comportamento muda, a sua linguagem corporal muda, o seu tom de voz muda, tudo muda quando você começa a viver pelo fim. Porque você sai da postura de uma pessoa vítima da vida e você entra no personagem que você é a pessoa que você quer se tornar. Você já está sendo essa pessoa, mas você precisa de uma... A gente precisa de uma validação, parece, para as pessoas entrarem nesse lugar. Então, a validação hoje que a gente conhece é a validação do aplauso, é a validação do prêmio, é a validação do dinheiro, de um sucesso que lhe é um reconhecimento. Então, a gente está precisando sempre da validação externa para validar algo interno a nós. E isso é uma prisão, isso é uma prisão, porque a gente, às vezes, coloca na mão de uma pessoa que a gente não conhece, que não sabe da nossa trajetória, o nosso sentir, entendeu? Então, vamos dizer assim, a gente quer ser escolhida por alguém que não sabe. A pessoa nem sabe quem é você, você colocou a pessoa num pedestal e você está esperando que ela te escolha. Porque ela te escolhendo, você vai se sentir melhor, você vai se sentir uma pessoa mais incrível. E isso realmente é o fim dos tempos, né? Então, o que a gente tem que começar a trabalhar? A gente tem que começar a trabalhar essa validação interna, de que a gente sabe das nossas coisas internas, dos nossos sentires, e a gente não precisa de nenhuma validação externa. O que é um absurdo falar isso hoje, porque tá todo mundo buscando validação externa, né? E aí você chega com um conceito desse que, olha, não tem nada externo a você, tudo que você está buscando, na verdade, já está dentro de você. Você não existe validação externa, né? É tudo uma ilusão isso. Você, na verdade, está elegendo personagens externos a você para poder se validar. Mas, no entanto, por isso que a gente fala que não tem certo e errado. Tem níveis de consciência. Tem níveis de consciência. E a gente também começa a nutrir um pensamento quando a gente entra num processo de autorresponsabilidade, que a gente entra num processo, né, dessa disciplina de começar a destruir essas imagens externas, a gente começa a ver que a vida não está contra a gente, né? Quando a gente fica sem dinheiro, quando a gente fica sem trabalho, quando a gente fica sem afetos, parece que tá todo mundo contra a gente, né? Ou quando tem épocas que dá tudo errado, né? Você vê que você começa a desenvolver essa autorresponsabilidade, então você começa a ver que não tem ninguém contra você ali. É o seu estado de consciência que está trazendo tudo isso à tona para que você transmute, porque nesse mundo, esse pensamento de energia, a gente não tem uma energia que morre. As energias não morrem.
tudo é transmutado em uma outra coisa que pode ser invisível. Não visível nessa realidade, mas visível em outros planos. Então, a todo tempo, você está transmutando energias dentro de você, né? Então, é um exercício muito de... É um exercício, é como ir para uma faculdade. Ao invés de a gente aprender o abecedário, aprender uma língua, aprender costumes, a gente vai aprender o alfabeto invisível interno a nós. E é por isso que é muito complicado uma pessoa que está muito machucada, fragmentada, né? Uma pessoa que não conseguiu ativar essa percepção de mundo, ela ainda está vivendo muito no lugar de vítima do mundo. O que ela vai atrair para ela? Ela vai atrair mais do que ela tá sentindo que ela é. Então, é difícil um vítima sair do vítima. Ela vai ter que passar muitas vezes as pessoas passam por momentos de ruptura muito grandes, tem que passar por uma crise muito grande. Cada um tem o seu limite, né? Cada um, mesmo vivendo de forma sistêmica, tem uma fagulha de divindade aí para ser trabalhada. Então, você ter um pensamento, eu já tive esse pensamento, então eu sei muito bem o que é, e acredito que todos nós passamos por isso, né? Que você está completamente apagada para quem você é internamente. Não existe esse diálogo interno, não existe. O que existe é um condicionamento, é uma identificação com o externo 100%. Então, o externo, você começa a ter uma postura física, né? Totalmente de vítima. Você anda na rua como se fosse uma vítima. E aí, mais daquilo... Então, é um lodo mesmo, que é difícil sair. A maré movediça que vai te sugando e é difícil sair dali. Mas não é impossível. Não é impossível. E quando você anda com pessoas assim, a probabilidade de você ficar mais assim é muito maior, né? Por isso que tem muitas pessoas, quando começam a investigar esses assuntos dentro de si, começam a tatear esses conteúdos, elas se isolam, né? Porque fica muito gritante certos comportamentos. Parece que a pessoa está gritando do seu lado, falando muito alto. O jeito como ela vê o mundo fica muito gritante. Então, isso começa, não vou falar incomodar, que é uma palavra ruim, mas você também está com processos dentro de você, né? Porque é tudo espelhado. Então, você está vendo de uma forma como você nunca viu, né? Então, aquilo começa muita... Quando você precisa usar óculos, quando está muito sol, sabe? Você precisa botar o óculos quando não está conseguindo abrir o olho. Então, você começa a enxergar demais o seu interno. Então, é um caminho muito procurado, o caminho interno, né? O caminho do isolamento, o caminho do eremita, uma face da vida. Quando você muda a sua concepção de si, ou de algo, quando você começa a modelar como se fosse um artista modelando um barro de cerâmica, essa concepção de si mesmo, com afeto, com abundância, com pensamentos mais nutritivos e não pensamentos tóxicos. Eu até troquei essa palavra de pensamento positivo, porque isso também entrou num lugar complexo, né? Então, são pensamentos nutritivos, né? Até tem um alimento que pode entrar como nutrição e tem alimentos que podem entrar como toxina, dependendo da combinação. Então, assim, vale para pensamentos. Se você começa a nutrir, né? Ou desenvolver essa concepção sobre si, de merecimento, de valor, de amor, você começa a modelar esse eu sou com uma imagem mais amorosa. O Neville chama de escola de criação de imagens, que é excepcional esse conceito, né? Imagina se tivesse uma escola, assim como tem as faculdades e as universidades, você tivesse uma escola de criação de imagens, só que de imagens do mundo interior. Não é no Pinterest, não é em nenhum outro aplicativo, não é uma escola criativa externa, é uma escola criativa interna, né, de criação de imagens internas, porque por incrível que pareça, é difícil imaginar,
Não é tão fácil imaginar. A gente está mais treinado a imaginar o ruim, né? A imaginar o que pode acontecer de pior. É um treinamento coletivo isso de imaginar. Sempre quando vem alguma coisa nova, seja agora de inteligência artificial ou de qualquer outra novidade, a probabilidade da maioria das pessoas enxergar tudo isso como uma forma negativa é muito maior do que positiva. Então, se você está se sentindo ansioso, significa que você não incorporou o resultado. Você não sente o resultado. Você não sente o que você já tem, aquilo que está resolvido. Quando tem alguma coisa resolvida, não gera ansiedade, não gera medo, não gera nada. Não gera vazio, não gera separação. Porque você já tem tudo resolvido. Ou você já incorporou aquilo dentro de você, aquele sentimento. Então, se você ainda está ansioso por isso, significa que você precisa trabalhar mais na sua imaginação para você começar a desenvolver mais o sentimento de que você já tem o que você está buscando. E significa que a sua consciência sobre si, a consciência que você tem sobre você, ela manteve a mesma, você não teve alteração. Porque o seu desejo, ele também está num nível de consciência, ele também está num estado de consciência. Então, se você não está nesse estado de consciência, você não entra em ressonância com aquilo que você quer, entendeu? A ordem energética de limão atrai limão, por ressonância. Você atrai um espelho, você atrai algo que está oculto, inconsciente a você, muitas vezes, às vezes não. Então, se você continua com ansiedade, significa que você ainda manteve um estado de consciência que não está em ressonância com o que você deseja. Então, a solução é trabalhar mais no processo imaginativo para ter mais confiança cada vez mais que esse desejo já está completo. E ele já está dentro de você, porque é você que emana as coisas que saem e não o externo, que é justamente o oposto. Você é o projetor, você que projeta a realidade. E você vive a experiência baseado nessa infinita consciência que nós habitamos. E se você odeia o estado que você está agora, para tudo que você está fazendo agora. Para de se identificar com ele. Porque quanto mais você continuar, mais você vai achar que você é esse estado. Lembra da crosta que falamos um pouco anteriormente? Pois é. Quanto mais você pensar nisso, mais atenção você vai estar dando a essa questão. Então, mais ela vai crescer. E a atenção é alimento. Quanto mais atenção você der, ela funciona para o mundo digital, né? O mundo digital hoje, o ativo é a atenção, né? A atenção é moeda. Quanto mais você dá atenção a um conteúdo, ele aumenta. Na consciência é a mesma questão. Quanto mais atenção você der aos pensamentos de separação dentro de você, pensamentos, né, de baixa autoestima, pensamentos de não merecimento, pensamentos, né, de escassez, pensamentos, né, de depressão, de tristeza, mais eles vão ser amplificados e mais daquilo você vai ter. Aí você pergunta, mas não é para eu sentir isso? Não, eu não disse isso. Na verdade, a questão de não sentir é como se você, que muita gente diz, é como se você não tivesse tomado a consciência. Você precisa ter uma tomada de consciência sobre o que você está sentindo. Muitas vezes o que acontece hoje é que as pessoas não querem nem ver o que estão sentindo. Então elas vão tomar alguma coisa para anestesiar porque elas não querem nem falar sobre o assunto. Existe um primeiro passo de você precisa entender o que você está sentindo. Muitas vezes, né, eu já perguntei, a pessoa falou, eu falei, sim, mas qual é a emoção? O que você está sentindo? A pessoa tem uma pausa de 15 minutos. Ela não consegue dizer o que ela está sentindo. Mas ela falou durante 1 hora o que ela está sentindo. Mas ela não consegue sintetizar o que é, qual é a emoção que ela está sentindo. Então, tem o primeiro passo dessa avaliação mesmo. Eu preciso navegar por esse meu mundo interno e saber qual é a expressão que está se manifestando dentro de mim. Porque se eu não estou ciente e se eu não estou claro sobre qual é a expressão que eu estou manifestando, como que eu vou alterar?
Como é que eu vou alterar esse estado de consciência? Como é que eu vou alterar essa percepção de mundo dentro de mim? Você não altera, você não consegue. Você começa a virar um volume de emoção. Imagina um armário cheio de roupa, lotado, saindo, querendo explodir. Por isso que as pessoas explodem. Você vai uma hora explodir de alguma doença, alguma coisa, porque está tudo muito jogado, muito amaranhado. Então, tem que ser feito esse trabalho, né, de cama de gato, de abrir os novelos e saber o que tem ali dentro para fazer uma transmutação energética. Essa transmutação de identidade mesmo, de que essa parte minha está sentindo isso e que bom que essa parte está me mostrando o que eu preciso transmutar dentro de mim. Agora, se você coloca um bando de panos quentes em cima e você não enxerga, fica impossível você saber como que você faz as alterações. E para, de fato, vibrar nesse estado de consciência, que é o estado de consciência do fim, que é o estado de consciência do eu sou, que é o estado de consciência onde já está preenchido, já está integrado as emoções e os sentimentos, elas já estão completamente integradas, né? Que é aquele belíssimo símbolo do yin e do yang, onde dentro do branco tem o preto e onde dentro do preto tem o branco. É uma imagem assim, perfeita desse simbolismo, desses fragmentos que são a mesma coisa, que estão um inseridos no outro, na verdade. E que eles, na verdade, só entram em harmonia quando eles estão juntos, né? Eles só entram em movimento harmônico quando eles estão juntos, integrados. Se você separar, por acaso, um deles, provavelmente um vai cair, vai tropeçar, né? Eles vão ficar completamente sem movimento. E por isso é importante a gente observar o quê? A gente observar eventos, todos esses desdobramentos e comportamentos que se manifestam fora da gente, né? Ruins ou bons, como você analisa o que é ruim ou bom dentro da sua vida. Porque baseados nesses eventos, você consegue entender como é que está a sua consciência, como que você está vibrando a sua consciência. E a partir daí, você realmente olhar com cuidado todas essas emoções para poder fazer a transmutação desse sentimento que você quer chegar de completude do eu sou, que é o sentimento do fim. E uma vez quando você tiver clareza dessas informações que são abstratas dentro de você, tanto ruins quanto boas, ou quanto sufocantes, ou enfim, alegres, todas essas emoções, você vai conseguir mudar a vibração facilmente, como se você estivesse ligando e desligando um rádio, ou alterando a sintonia do rádio para uma outra estação. Né? Imagina um rádio que a gente está querendo ouvir uma outra rádio, e aí quando a gente está mudando não tem um barulhinho que vai de uma... Quer dizer, hoje em dia não tem mais, né? Mas antigamente você tinha hoje eletrônico, mas a gente perdeu essa referência, mas estou aqui eu para dar para vocês. Quando você mudava uma estação de rádio, às vezes tinha um ruído, né? Quando você não está achando uma estação entre uma e outra, tinha um ruído, né? Então, esse ruído é justamente quando você ainda não sabe muito bem aonde você quer, né? Que música que você quer ouvir. Você não sabe muito bem, então fica ruidoso, você não consegue enxergar. Vamos fazer uma compilação aqui de tudo que a gente falou, será que a gente consegue, né? Vamos lá. A gente está falando aqui do conceito de Neville Goddard sobre viver pelo fim. E para viver pelo fim, você precisa saber o que você quer. Você precisa entender melhor como está a sua vida hoje e se você está gostando ou não está gostando do que você está vivendo, basicamente. Ou quero viver outras coisas. Enfim, isso daí é uma autorreflexão que eu deixo aqui para vocês fazerem. Baseado nisso, a indicação do Neville Goddard é sempre um processo meditativo. A indicação do Neville Goddard é você entrar num estado de imaginação, onde você se conecta com a essência do eu sou, quando você se conecta com a essência da completude, de algo que já foi realizado, já está sendo vivido. Né? Então, por que o sofrimento? Por que a angústia? Por que tanto desejo se você já
já pode estar sentindo agora o que você acha que vai acontecer ano que vem, daqui a 10 anos. Então, essa mensagem é a mensagem principal. Viver agora, sentir agora exatamente o que você acha que vai vir para você no futuro, que pode ser até que tem muita gente acha que tem dúvidas que nem vai vir. Então, esse é o exercício core. Como é que você realiza isso? Pelo processo de imaginação. Quanto mais você exercitar o seu processo imaginativo, e aí, obviamente, você pode usar recursos de meditação junto, né, para ajudar você a ficar um pouco mais em presença, a alterar suas frequências cerebrais. A gente pode falar isso em outro vídeo, sobre frequências cerebrais, sobre essas alterações de estado de consciência. Mas, basicamente, quando você já entra no estado de imaginação, você já está entrando numa outra linha vibracional, principalmente se você tiver uma qualidade dos seus pensamentos, né? Se eles forem pensamentos nutritivos, imaginações nutritivas, de imaginar os seus amigos tendo sucesso, construindo coisas, estando ali bem de saúde, né? O famoso bem-estar, né? Que bem-estar não é somente a saúde. Entender a vida totalmente holística, com todos os seus pilares andando em perfeita harmonia. Então, você exercitar isso para quê? Para que você crie uma dobra no tempo. Você vive agora, porque tudo acontece agora. Agora está acontecendo muita coisa entre a minha voz e o seu ouvido. Muita coisa. E eu não sei a quantidade de gente que está e de que forma absorvendo esse conteúdo. Então, tem muitas outras coisas emaranhadas nesse meio do caminho. Então, quando você exercita isso, você exercita agora, você vive agora. Então, muitas das coisas vão cair por terra. Muitas das ansiedades, dos medos. E quanto mais você fizer isso, mais você vai entrar em completude das suas partes perdidas por aí. Tá? Porque o nosso objetivo é, de fato, sentir isso. Sentir que nós já estamos completos e que nós somos perfeitos. Tipo, imagem e semelhança do divino. Então, a gente busca tanta coisa. É like, é coisas materiais, é prêmio, é aplauso, para no final das contas a gente quer a mesma coisa, né? A gente quer se sentir completo, íntegro de integridade interna, se sentir, e não compartilhado, repartido, totalmente fragmentado. Quando a gente se sente completo, a gente não precisa mais de nada, a gente precisa não precisa de nada, a gente já está em perfeita paz e harmonia com todo o ser. Bom, é isso. Deixo aqui minha sincera gratidão pela escuta. Espero ter acendido luzes em alguns pontos dessa fala. E caso você queira ter uma conversa individual comigo, é só mandar uma mensagem. Meu contato está por aqui, né? Em algum lugar aí desse canal. E falamos individualmente. E estou por aqui e até a próxima. Um beijo grande e até mais.